O presidente Lula conseguiu destravar nessa semana a primeira parte, ali, os primeiros itens do que seria uma agenda positiva para o seu governo. A cena mais recente aconteceu hoje, foi para o funcionalismo com uma proposta de reajuste. Veja na reportagem de Leandro Magalhães. A CNN teve acesso à proposta enviada para os sindicatos, aumento salarial linear de 7,8% a partir de março e de 43% no Vale Refeição, referente ao IPCA acumulado desde o último reajuste em 2016. O custo de 11,6 bilhões já está previsto no orçamento. Em 2020 e 2021, os salários foram congelados para fazer frente aos gastos com a pandemia. No ano passado, Jair Bolsonaro chegou a falar em um reajuste de 5%, mas o governo voltou atrás, pressionado por categorias que queriam mais. Os sindicatos ainda vão analisar a nova proposta, mas a CNN apurou que o documento, apesar de não atender de forma integral o pleito dos servidores, foi recebido de forma positiva pelas categorias. Elas enxergam o movimento como uma maneira emergencial de atender às demandas no primeiro ano de governo. O possível reajuste ao funcionalismo fecha a semana com uma agenda positiva do novo governo. No foco, os mais pobres, maior eleitorado de Lula, que já confirmou o aumento real do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 e ampliação da faixa de isenção do imposto de renda de R$ 1.903 para R$ 2.640, o equivalente a 2 salários. No Nordeste, Lula retomou obras e relançou o programa Minha Casa Minha Vida. Após o Carnaval, o presidente tem outra marca do governo petista, a continuidade da agenda de entregas. A semana que vem, vamos anunciar um novo Bolsa Família de R$ 600 e mais R$ 150 por cada criança até 6 anos de idade. A gente vai começar a fazer a roda gigante da economia girar. Vamos lá para a análise. Leonardo, o governo está conseguindo finalmente se desgarrar do 8 de janeiro com essas entregas, tentativas de entregas, promessas de campanha ou não? Olha, é uma agenda importante, né? São anúncios positivos, importantes que antecipam debates que são muito espinhosos e anúncios econômicos que não são promissores, né? Como a gente já falou anteriormente. E agora, o curioso nesse processo é se vai haver uma divisão de anúncios de agendas, né? Em que sentido? O presidente Lula ficar com os anúncios, né, positivos, né, interessantes, distributivos, e o ministro Fernando Haddad ficar com as questões mais espinhosas, né? E é curioso porque isso foi levantado pelo governador Eduardo Leite, num evento em São Paulo sobre a reforma tributária, na qual ele pedia a participação do presidente Lula no debate, que é um debate que a gente sabe extremamente espinhoso, porque ele redistribui carga entre setores da economia e sempre gera muita insatisfação, né? Então, é bastante interessante saber se essa divisão ela vai se manter, né? Se o ministro Haddad vai ficar aí com a tarefa mais difícil, porque isso diz muito, né, sobre os propósitos eleitorais, inclusive, do presidente para daqui a 4 anos. Daniel, eu tenho a impressão que o Congresso topa fácil essa agenda de impacto social maior, isso tradicionalmente, mas o Congresso tem uma dificuldade maior quando os temas são grandes temas macroeconômicos, né? Autonomia do Banco Central, arcabouço fiscal, é por aí? O que disso tudo que está em debate, principalmente nessas últimas 48 horas, tende a passar com facilidade e o que tende a ter dificuldades de aprovação? Então, certamente o que não tem dificuldade de aprovação são essas medidas de muito apelo social, como medida provisória do Minha Casa Minha Vida, na semana que vem as alterações que o presidente já anunciou que vão acontecer sobre o Bolsa Família, correção da tabela do imposto de renda com isenção até 2 salários mínimos, reajuste linear dos servidores do Executivo. Essa agenda positiva que ninguém vai ser muito contra e não vai causar dor de cabeça para o governo. Agora, tem uma agenda espinhosa também pela frente e que afeta a classe média. No dia 28 de fevereiro, acaba a desoneração sobre combustíveis. A gente vai ter algum aumento ali
não sei se bate em R$1, mas certamente perto de R$1 para gasolina, e isso afeta o bolso da classe média, muito impopular, não está equacionado. Certamente a nova política de preços e o fim do PPI, do alinhamento da Petrobras aos preços internacionais, não será uma decisão tão imediata que consiga tapar esse buraco ali do fim da desoneração. Então, isso é uma agenda inconveniente. E tem um desafio pela frente também, que é o maior de todos, que é o arcabouço fiscal. Porque o governo Lula conseguiu uma licença de mais de 200 bilhões para gastar fora do teto em 2023, começou pensando em 4 anos, propôs 2 anos, conseguiu 1 ano, e esse ano está folgado em termos de orçamento, porque tem esses mais de 200 bilhões fora do teto. Agora, a grande pergunta é quanto vai ter em 2024. E aí precisa definir muito bem o arcabouço fiscal e não vai ser fácil a aprovação no Congresso. Raquel, cabe no orçamento tudo isso? Eu sei sua resposta, eu acho, mas vamos lá, por favor. Caio, é o que o Daniel acabou de responder. Com a PEC, o governo abriu esse espaço. Ele colocou tudo isso fora do teto de gastos. Então, já tinha dinheiro previsto para o reajuste da tabela do imposto de renda, acho que ainda não. O secretário do Tesouro, em entrevista essa semana, se não me engano, ao jornal Valor Econômico, disse que ainda vai ter que procurar esse recurso. Mas reajuste do servidor já estava previsto. Uma série dessas medidas ele colocou na conta da quebra do estouro do teto de gastos na PEC do estouro lá atrás. Então, ele está fazendo as benesses dentro daquela lógica que eu comentava, de que ele sente essa premência política de fazer a roda da economia andar, senão vai perder espaço político, vai perder popularidade e teme perder até o controle da situação, o controle do país. Agora, a conta chega. E ela já está chegando de diversas formas, na verdade. A gente tem um câmbio muito mais desvalorizado do que a gente poderia ter. O governo vem reclamando muito da taxa de juros, mas fato é que a taxa de juros a gente poderia estar pensando em reduzir essa taxa de juros. E isso era a expectativa do mercado no ano passado. Se tivéssemos um arcabouço fiscal desenhado, nós estamos pagando mais para rolar a dívida pública. Então, assim, o governo está simplesmente ignorando esses efeitos que uma política de expansão de gastos provoca. Mas ele sabe que a conta vai chegar. Então, ele vai precisar da reforma tributária, ele vai precisar de uma série de medidas, como o fim da desoneração dos combustíveis, para, de alguma forma, recompor esse caixa. A MP do CARF foi uma tentativa nesse sentido. Então... Não, desculpe, Dani. Raquel. Não, desculpa. Achei que você estava terminando. Não, é só essa conclusão, porque é isso. Você gastar e prometer e colocar a agenda positiva na rua é muito fácil. Você, de alguma forma, tentar equalizar um pouco a conta é difícil. E essa tarefa virá. E só para explicar para o pessoal de casa o que significou na prática essa licença para gastar que o governo obteve, na verdade, ainda na legislatura anterior, né, nos últimos meses de 2022, quando os críticos já diziam, bom, ex-presidente Jair Bolsonaro já não estava mais governando ali, entregou a chave já para o governo Lula em plena transição, né? O que significa isso? O Ministério dos Transportes, por exemplo, que tinha um orçamento ali de 5, 6 bilhões para investimento público ali em malha rodoviária, esse orçamento anual, por causa da licença para gastar fora do teto em 2023, o orçamento passou para mais de 20 bilhões. Então, você tem, em um ano, que é 2023, um orçamento ali para duplicar estrada, tapar buraco, e basta lembrar que na quarta-feira o presidente Lula estava em Sergipe, anunciando obras junto com o ministro Renan Filho na BR-101 em Sergipe. O que significa isso? O Ministério dos Transportes tem em um ano só, 2023, o mesmo orçamento para investimento público em rodovias que teve o governo Bolsonaro em 4 anos. Mas aí, posso só fechar o Daniel? Mas aí é aquela questão, né, Dani? O governo Lula aposta que todo esse investimento público que ele está fazendo vai rodar
a roda da economia, vai fazer girar a roda da economia e isso vai fazer a economia deslanchar. Só que se as expectativas estiverem muito ruins, o que você tem é uma retração do investimento privado. E aí haja dinheiro público para ficar expandindo essa economia. Leonardo, o governo ele calcula esse risco econômico e prefere correr o risco econômico em prol de uma agenda política, social de amplo alcance que, na cabeça dele, talvez vai lhe garantir uma sustentação popular e política para chegar em 26 e conseguir reeleger o projeto político. Na sua cabeça, você avalia que ele faz esse cálculo político e econômico e prefere apostar nessa linha? Eu acho que ele prefere apostar, porque tem uma questão importante que é a seguinte: economia é ciência comportamental, ou seja, o governo ele tem como objetivo estimular bons comportamentos nos agentes econômicos, né? E ao colocar dinheiro, quando o presidente Lula fala assim, não, quero voltar a economia a girar, assim, tendo mais consumo, vai haver mais investimento e a partir daí a economia deslancha, né? Que é uma percepção herdada, né, do primeiro momento do governo Lula. O problema é que ainda é viva na memória de muitos empresários, né, de muitos investidores, o grande naufrágio, né, de 2015 e 2016, né, onde uma boa parte dos investidores, né, dos empresários que estavam embarcando ainda naquele gasto público, etc., ficaram a ver navios de uma hora para outra. Então, participei de uma conversa, né, entre empresários de infraestrutura e eles diziam assim, olha, se o governo quiser dar uma festa, nós vamos participar dessa festa, mas sabendo que a ressaca já está contratada. E aí basta ver os índices de confiança empresariais que são medidos pela Fundação Getúlio Vargas, pela CNI, e esses índices ainda não reagiram positivamente a essa disposição de gastar, exatamente porque o pessoal não vê sustentabilidade, não vê um ciclo longo nesse processo. E agora, qual é a boa notícia? A gente só tem um mês de governo, né? 2 meses de governo. E é possível ainda criar um arcabouço institucional que dê credibilidade fiscal para o governo, permitindo, né, que esse sentimento bom, né, de gastar, de consumo, que isso possa se transformar num ciclo mais longo.